Olá, está no ar mais um programa Fala Doutor. E não é fantasma que você está vendo não, eu voltei, né? Agora para ficar, né, como diz o Roberto Carlos. Uma boa noite a todos os queridos telespectadores do programa Fala Doutor. São 18 horas e 55 minutos, estamos ao vivo aqui na Litoral News, Canal 11. E hoje começando um pouco mais cedo, porque nós teremos que encerrar impreterivelmente às 8 horas e 7 minutos, porque a partir de 8h07 o Sidney Marinho estará lá no ginásio poliesportivo Alfredo Barreto, transmitindo o jogo da ADDP com o time de Carlos Barbosa, né? Pelo campeonato aí nacional. Então, nós estamos começando um pouquinho mais cedo, que encerraremos também um pouco mais cedo o nosso programa. E dizer da alegria de estar de volta aqui com o programa Fala Doutor, depois de 3 meses e meio, né, em que o programa foi também maravilhosamente conduzido pelas super meninas, Tatiana e Fabiane, que deram show aqui nos 3 meses e meio. Eu sei que muitos telespectadores vão ficar com saudade. Por que não deixa ela? Por que o Paulo César voltou? Mas tudo bem, eu vou tentar também aqui, né? Porque as meninas, que eu quero dar os parabéns aqui ao vivo às meninas, super meninas. E agradecer a você, telespectador, né, que ficou sempre ligadinho ali no Fala Doutor, assistindo, vendo as meninas, né, fazer um belo debate com os convidados nesses meios. Vocês que continuaram passando e-mail, dando sugestões, sugerindo o nome de convidados que viessem aqui. Então, um agradecimento aí especial a todos vocês, telespectadores. E antes de nós apresentarmos e começarmos o bate-papo com a nossa querida cardiologista, nós vamos passar rapidamente, como sábado foi o dia do médico, 18 de outubro, dia do médico. Então, nós vamos fazer aqui uma homenagem, pequena homenagem aqui a toda a classe, né, a todos os colegas, pelo dia 18 de outubro. Meninas, se estiver pronto aí, põe o videozinho aí para o nosso telespectador e dá uma curtida nesse vídeo aí. Bacana, bacana, espero que todos tenham gostado aí, essa super produção aí das super meninas, né? Ficou muito legal. Pois bem, nós vamos ser bastante ágeis hoje, por causa do futebol daqui a pouco. Semana que vem, que a gente vai ter mais tempo, aí eu vou fazer um agradecimento especial aqui aos nossos eleitores, nossos amigos, a minha família, né? A toda a turma que esteve junto com a gente aí. Mas para nós ganharmos tempo, hoje nós vamos cuidar aqui do coração do cabofriense que está ligadinho no Fala Doutor. E quero já apresentar, né, e agradecer aqui a presença da nossa colega médica, a doutora Ana Lia, nossa cardiologista. Boa noite, Ana Lia. Boa noite, Paulo. Obrigada
pelo convite, é um prazer estar com você aqui. E que bom que eu estou aqui no seu retorno, estou muito feliz, me sinto lisonjeada. Obrigado, Analia, bacana. E Analia, que tem uma agenda bastante complicada, né, de consultório, de visita médica, pacientes internados, essa coisa toda, a UPA também, né, que já está conseguindo colocar uns cabelinhos brancos na Analia, a UPA, e mais que ela falou, não, vou lá no Fala Doutor, estou lá, e é a volta de Paulo César, então eu quero ser a primeira lá na volta do Paulo César, do Fala Doutor, então vamos lá. Vamos embora. Doutora Analia, segundo as estatísticas, né, da Organização Mundial de Saúde, aqui diz o seguinte, que as doenças, entre os males, né, que mais matam no mundo, são as doenças cardiovasculares, não é isso? Isso. Infelizmente, as pessoas acreditam que seja câncer ou as doenças infecciosas, mas o que mais mata no mundo ainda é o infarto agudo do miocárdio e as doenças cerebrovasculares, principalmente o derrame, o AVC isquêmico, né? Então, nós somos responsáveis ainda pela grande mortalidade dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. É o que mata mais. E que na mesma estatística diz que de 30% a 40% dessas mortes poderiam ser evitadas com a mudança de hábitos alimentares, né, de qualidade de vida. Isso, é uma coisa que a cardiologia hoje trabalha com prevenção, sabe, Paula? A gente tem um trabalho enorme de prevenção e quando um paciente hoje de 35, 40 anos procura o cardiologista, a gente conversa muito sobre isso. Quer dizer, eu não pretendo encontrar uma cardiopatia num jovem de 40 anos, de 35 anos, mas eu encontro chamados fatores de risco para as doenças cardiovasculares e é isso que a gente foca, quer dizer, o colesterol elevado, a hipertensão arterial, o diabetes, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, que são chamados grandes fatores de risco que poderão me levar a ter uma doença dali a 10, 15, 20 anos. Então, o cardiologista hoje, ele projeta o paciente para 10, 15 anos depois, trabalha em cima do que a gente chama de qualificação de risco e quanto maior o risco desse paciente, mais incisível tem que ser no controle desses fatores de risco. E a gente cada vez se convence mais que realmente a nossa geração morre pela boca. Comemos muito errado, somos estressados demais e sedentários, absurdamente sedentários, não fazemos atividade física e isso leva a gente a ter doença um pouco mais precoce, né? Muito bem, doutora Analia, ao vivo aqui na Litoral News, canal 11, o programa Fala Doutor, médica, cardiologista, e o programa tem a retransmissão também ao vivo pela Jovem TV, canal 8 e Lagos TV, canal 7. Doutora Analia, já que tem a questão as pessoas que têm já os fatores de risco, né? Sim. O que preventivamente, assim como a gente previne, né, o câncer de mama fazendo a mamografia, assim como se previne o câncer do colo do útero, se fazendo, né, o exame preventivo e diversas outras doenças que têm a prevenção. E para essas pessoas que já têm o fator de risco, né, quais são as orientações que nós podemos estar falando aí com os nossos hipertensos, com os nossos obesos? Isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela faz uma diretriz onde ela orienta o cardiologista na condução, né, da avaliação desses fatores. Então, seria ideal que todos nós, da adolescência, 15, 20 anos, fizéssemos uma avaliação, um perfil lipídico, por exemplo, com colesterol, colesterol HDL e LDL, o triglicerídeo, que nós fizéssemos uma avaliação de pressão arterial, de glicemia, na adolescência. Não tendo nada, 5 anos depois que eu deveria fazer outras. Eu não sei se tem que fazer isso anualmente. Falo jovem, certo? Mas depois dos 40, onde aumenta muito realmente a incidência de doença cardiovascular, aí sim talvez eu tenha que ter um controle mais periódico, né? E uma vez detectado esse fator, então a gente vai ser incisivo no fator. Então, por exemplo, se eu descubro o colesterol elevado em um determinado paciente e o paciente tem 30 anos, a gente inicia primeiro com uma educação alimentar, né? E essa orientação também não é da Analia, é da SBC. E a gente faz uma educação alimentar e isso leva então de 4 a 6 meses. E depois, não tendo uma resposta significativa, então a gente inicia tratamento para essa pessoa com medicação, né? Agora, isso depende, hoje quando eu vejo um colesterol elevado, eu vejo os pacientes não entendem muito, mas o meu colesterol está alto aqui, a senhora não vai me dar remédio? Porque o remédio depende do risco do paciente. Então, se é uma moça de 20 anos que tem colesterol elevado isoladamente, mas ela tem um risco cardíaco baixo, ela não é obesa, não é hipertensa, não é fumante, não é diabética, eu posso não dar remédio no primeiro momento e orientar somente a educação alimentar.
Se esse paciente não já é um senhor de seus 52 anos e é obeso e é sedentário, estressado e hipertenso, esse paciente já conjuga outros fatores de risco, então eu deveria fazer já de imediato medicação, porque ele tem um risco um pouco mais alto. Então hoje a gente vê o paciente como um todo, não são os fatores isolados, são os fatores somados que aumentam ou não o risco desse paciente, né? E aí, lógico, esse paciente que ganha medicação, ele vai ter um controle mais rigoroso a cada 4 ou 6 meses desses fatores. Então, esse paciente vai virar um paciente do cardiologista mesmo, que eventualmente vai estar no consultório 2, 3 vezes no ano. Okay? Muito bem. Doutora Ana Lia, médica cardiologista, você que está ligadinho aí, não esqueça, né, que nós temos o nosso sorteio ao final do programa, antes do Jornal Nacional. Com certeza, nós estaremos sorteando hoje um aparelhinho de medir a pressão, viu? Olha aqui, ó, um aparelhinho digital, aqui a medir, onde é? Aqui? Aí, olha aí. Tá vendo? Um aparelhinho, ó, bacana, já vem com a pilha, tá aqui. O pessoal reclama, mas é a pilha, ó, tá aqui a pilha, é só chegar em casa, colocar, né? Não esqueça, quer fazer uma sugestão, quer tirar uma dúvida, quer fazer uma pergunta para a doutora Ana Lia, eu ainda lembro o número, hein? É 2643-6307, 7811-6524 e Nextel 12*77362. Ou então mande um e-mail para as meninas no faladoutorcf@gmail.com, que elas vão te atender, vão registrar, ou então pelo facebook.com/programa Fala Doutor. Né? Estamos aguardando o aparelhinho de medir a pressão, digital, bonitinho. A doutora Ana Lia já falou aqui, que bonitinho. Então tá aqui, viu? Para no final do programa a doutora Ana Lia vai estar sorteando. Vai ser um prazer. A pressão alta, né? Que isso aí é o grande vilão da história toda, no final passa a ser a pressão alta, né? E a gente sabe que tem as dietas, restrições ao sal, né? Tem os medicamentos. E o que a senhora pode orientar os nossos telespectadores sobre a questão pressão alta? Como é que as pessoas devem conduzir isso, o cuidado que tem que se ter? A hipertensão arterial, ela é talvez o grande ganha-pão do cardiologista, porque é uma doença extremamente prevalente. Entende? Então, se nós temos pai e mãe hipertensos, eu tenho uma chance acima de 50%, 60% de vir a ser hipertenso. É uma doença de idade também, então, depois de uma certa idade, ela aumenta muito a incidência e é extremamente prevalente. Então, primeiramente, como qualquer doença do coração, focar, então, na alimentação. Então, realmente, o Brasil consome muito sal. Existe um estudo feito pelo INCOR, em São Paulo, onde mostra que nossos produtos industrializados são altamente ricos em sal. Então, a gente deveria começar a orientação dietética retirando ou reduzindo produtos embutidos, enlatados, conserva, porque tem muito sal. Mesmo o ketchup, que é um produto doce, uma Coca Zero, né, que é um produto doce, tem quantidades absurdas de sódio, porque os conservantes, muitos deles... E é o que dá o sabor, né? Exatamente. Os conservantes são a base de sódio. Antigamente, como é que se conservava a carne? Botava dentro de sal, né? O sal ele conserva. Então, tem citrato de sódio, ciclamato de sódio, que são conservantes também. Então, muito cuidado com os produtos industrializados, embutidos de conservas, etc. E retirar, realmente reduzir o sal. Lembrando que a gente precisa de um pouquinho de sal, né? O rim, o coração precisam de um pouquinho de sal, mas é uma comida mais insossa em relação ao que a gente está acostumado a comer da rua, que é mais gostosa. A comida salgada ela é mais gostosa, porque o sal realça o valor da comida. Então, começar pela alimentação, logicamente, depois a atividade física é fundamental. Existem estudos mostrando que a atividade física regular, principalmente a atividade aeróbica, mas parece que a contra-resistência, quer dizer, exercícios de força também, desde que moderados, também sejam interessantes, mas feitos regularmente, quer dizer, não é caminhar hoje, nunca mais caminhar, não. Quer dizer, que eu tivesse uma caminhada 3, 4 vezes na semana, de 40 minutos, isso ajuda a reduzir também os níveis médios de pressão arterial. Redução do álcool, né? Redução do álcool, talvez não precise suspender. Principalmente a bebida destilada, né? Porque sim, a graduação alcoólica é muito alta, né? É muito maior. O uísque, a vodka, a pinga, né? Tem uma graduação... Existe uma quantidade de uma dose, quer dizer, que poderia ser segura, né? Ou de 2 a 3 taças de cerveja, que tem uma quantidade de graduação alcoólica menor. Retirada total do cigarro,
né? E o controle da obesidade. A obesidade é um grande fator hoje que leva à hipertensão. E para você ter uma ideia, quando a gente consegue reduzir 10 quilos, eu reduzo em média 20 milímetros a pressão. Então, aquela pressão que estava 150, né, que a gente chama de 15, vem para 130, 13. E esse paciente não precisa necessariamente ganhar remédio. Então, hoje a gente tem a experiência dos bariátricos, que são os grandes obesos que vêm a operar, e esses pacientes praticamente ficam sem medicação depois da perda de peso, né? Então, é interessante. Então, iniciar com esses controles. Não conseguimos um controle satisfatório da pressão. Quer dizer, o que é um controle satisfatório? É manter a pressão média em torno de 13,8, acho que seria o ideal, de 130 por 80. Não conseguimos, então a gente entra com os antihipertensivos orais, e que a gente tem N classes. Porque desses fatores, né, não sei se a doutora concorda, mas eu acho que desses fatores aí, o mais difícil controle, eu acho que é a obesidade, né? Porque o sal a pessoa pode diminuir, né? A bebida alcoólica a pessoa pode diminuir ou tirar, não é isso? A gordura a pessoa pode diminuir a ingestão de gorduras. Caminhar só depende de você, né? Você mas talvez seja mais difícil. Agora, a obesidade, eu acho que, né, é um dos mais difíceis, né? Infelizmente, a obesidade hoje, ela vem como uma epidemia, e isso, na verdade, traz muitos hipertensos e diabéticos. Eu acho que a gente está sofrendo muito hoje. E ela talvez seja a grande causa. E as pessoas realmente têm muita dificuldade. Antigamente, lógico, todo cardiologista é contra, ou pelo menos muito preocupado com o uso dos aceleradores de metabolismo, quer dizer, dos termogênicos e remédios que ajudam a emagrecer, porque isso vai trazer algumas complicações, ou podem trazer, para os pacientes cardiopatas, aqueles que são doentes cardíacos. Estou falando quem não é doente cardíaco. Então, o cardiologista é meio pé atrás. E hoje as estatísticas mostram também que a garotada, adolescente, né, 15, 16, 17 anos, né, obesos, a estatística já mostra que de 35 a 40 anos de idade, eles já estarão hipertensos, diabéticos e já tendo que ir para a Previdência Social, porque até o mercado de trabalho vão ter que abandonar. Olha só, é bem possível. É bem possível. A nossa geração já está vendo isso. A gente vê que as pessoas infartam mais precocemente, né? Antigamente, infartar aos 73 anos era uma coisa esperada. Hoje, as pessoas se assustam com 42, 43, 45. Pacientes bem mais jovens, né? Porque além da alimentação errada, né? Os maus hábitos alimentares da garotada, eles ainda têm uma vida muito sedentária, né? Sim. Porque a noite inteira, a tarde inteira no Facebook, ali na rede social, quer dizer, parado, não faz atividade nenhuma, né? E a obesidade hoje é considerada realmente uma epidemia. Uma epidemia, né? E não é particularidade dos países desenvolvidos, né? Mas um país ainda pobre como o Brasil, Índia, China, já começa a ter um índice de obesidade um pouco maior. Então, assim, realmente para a gente é um grande problema, para o cardiologista é um grande problema. Logicamente, as indicações de cirurgia bariátrica são restritas para aqueles pacientes realmente muito obesos, obesidades mórbidas 3 e 4, grau 3 e 4. Mas é muito importante a ideia de se alimentar melhor, realmente, e talvez seja mais complicado botar na cabeça. E doutora Analia, ao vivo aqui, doutora Analia, nossa médica cardiologista, aqui na Litoral News, canal 11, Jovem TV, canal 8 e Lagos TV, canal 7. Está aqui no bate-papo com a gente, dando várias informações a você que está aí, que é fã de carteirinha do programa Fala Doutor. Hoje está sendo agraciado, né, com a presença de uma médica como a doutora Analia. Vocês, telespectadores, hoje estão sendo aí agraciados, né, com a presença da nossa médica. E ao final do programa, não esqueça, né, nós estamos aguardando a sua ligação para você estar concorrendo a um aparelhinho de medir a pressão, para você controlar a sua pressão, que a doutora Analia... Qual o melhor horário para medir a pressão? É de manhã, diz que é de manhã antes de botar o pé no chão, é isso, doutora Analia? Já dormiu com o aparelhinho na mesinha de cabeceira? Mais ou menos isso. Uma vez que a gente começa a atividade, que eu começo a me agitar, que eu começo a me alimentar, realmente os níveis de pressão começam a subir um pouquinho. Mas quando a gente quer avaliar, fazer um bom controle de pressão, na verdade a gente pede que o paciente verifique várias vezes ao dia, né? E que faça o que a gente chama de medida residencial da pressão arterial. Isso ajuda muito o cardiologista. Quer dizer, não é uma medida isolada, olha, faz umas verificações para a gente em casa, anota, em 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, essa é a orientação da Sociedade Brasileira também. E aí ele pode fazer em 3 horários diferentes. Isso para quando a gente quer fazer um controle mais, né, a miúde da pressão. E aí, existem algumas orientações do tipo, eu não posso tomar café preto e verificar a pressão depois. Eu vou ter uma alteração, porque o café aumenta levemente a pressão arterial. Eu não posso ter feito atividade física nas últimas 2 horas, porque isso vai afetar a minha pressão arterial. Então, eu devo estar em repouso, pelo menos a meia hora, 1 hora.
Eu não devo ter alimentado, quer dizer, eu tenho que verificar a pressão, eu deveria verificar um pouquinho antes de me alimentar. Então, existem esses detalhes porque isso tudo vai influenciar diretamente o nível de pressão arterial. Se eu estou estressada, e as pessoas têm mania, às vezes, de verificar a pressão quando vão à emergência médica. Né? Então, quando você vai à emergência, você vai porque está com dor de cabeça, quer dizer, está sentindo alguma coisa, ou porque você foi levar um parente que está passando mal. E você não está bem emocionalmente para verificar. Ah, verifica a minha pressão ainda lá. Seu 140/90. Doutor, então eu estou hipertenso. Não, minha filha, calma, vamos devagar. Acho que o cardiologista hoje é o que mais demora a fazer diagnóstico de hipertensão, porque ele manda verificar de novo, verificar no outro momento, faz um mapa de 24 horas, aquele aparelho enjoadinho, que a gente bota 24 horas, para fazer uma média, quer dizer, será que foi só um momento? Será que chama de reação de alarme para o momento onde eu estava exaltada? Né? Isso é importantíssimo, porque hoje está todo mundo muito pilhado, né? Todo mundo é muito estressado, então, eventualmente a pressão pode oscilar um pouquinho, isso chama de reação de alarme, mas não necessariamente isso é hipertensão arterial. E qual a orientação que você dá? Porque às vezes a pessoa, como a gente estava falando aqui do aparelhinho de medir a pressão, né? Que a gente vai sortear ao final do programa, o telefone está aí, ó. Aqui na minha barriga, aqui o telefone, vocês podem ver aí na telinha, está aí o telefone. Qual a orientação que você dá? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, é hipertensa, faz tratamento. Aí mediu a pressão, por exemplo, ela já está acostumada com aquela taxa, ela já sabe qual é a taxa, sabe qual é a pressão dela. Aí, de repente, ela vai verificar e deu mais alta, ela vai tomar mais remédio. Né? Qual é a orientação que pode ser dada a essas pessoas? Não tomar mais o remédio, tomou o remédio, não repetiu o remédio em cima, porque se apavorou que está alto, procura o médico. Procura o médico, porque assim, o que acontece? É até uma coisa que a gente conversa com o paciente, quando eu falo essa verificação mais a miúde de pressão, verificar 3 vezes ao dia e tal, isso é quando a gente está assim, na dúvida do diagnóstico, será que o paciente é hipertenso mesmo ou não? Ou se eu estou na dúvida se o paciente está bem tratado, então eu peço que ele verifique mais vezes. Mas uma vez que a gente note também que o paciente está bem controlado e que está com uma média de pressão boa, a gente pode esquecer um pouquinho do aparelho, porque também não posso viver em função de um aparelho de pressão. Eu sempre peço aos pacientes que verifiquem para mim eventualmente a pressão, que me passem como está, mas também não vivam em função disso, tá? Uma vez que a gente veja que está controlado, isso é muito bom. Bom, quando a pressão começa a oscilar muito, doutora, eu estou tomando remédio direitinho, minha pressão está oscilando muito. Aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena ligar para o cardiologista ou aparecer lá, porque ou a dose que você está fazendo não está correta, ou realmente, e a gente vai ter que ajustar a dose, né? Ou foi só um momento. Então, a gente pede que o paciente avalie isso um pouquinho. Se a pressão for muito alta, tem que procurar em emergência e evite se medicar em casa, sem a orientação do seu médico. Então, se isso começar, se os níveis forem muito altos, procurar logo a emergência. Se for um nível um pouco acima do que você está acostumado, dá uma ligadinha para o seu médico, se isso demorar alguns dias, porque o remédio realmente pode estar com uma dose reduzida e a gente tem que ajustar a dose do paciente, tá? Ok. Doutora Ana Lia, ao vivo aqui na Litoral News, canal 11, o programa Fala Doutor. São 19 horas e 17 minutos, horário de verão, gente. Olha aí, horário de verão. E como eu achei que a dinâmica das meninas foi muito legal, porque eu deixava as perguntas para o final. Mas achei que elas fizeram, foi muito legal. Durante o programa, ela já ia respondendo as perguntas dos telespectadores. Então, eu vou dar uma imitada aqui nas meninas e já vamos respondendo algumas perguntinhas aqui. Olha, tá bom, a internet aqui tá boa, hein? O Wi-Fi aqui da Litoral não é mole, não. Tem uma aqui, 11h36 da manhã de hoje. Recado para a doutora Ana Lia. Mônica de Lima, da Salineira, pelo Face. Ela é minha cardio maravilhosa. Estou mandando um beijo para a doutora Ana Lia e meu coração vai super bem. Que bom, viu? Olha aí. Bom. A Mônica de Lima. Mônica caprichosa. Mônica emagreceu, Salineira. tá uma gatinha. Vamos aqui. Outra pergunta do Luiz Dumont, né? Luiz Dumont. Doutora Ana Lia, como e por que a obesidade interfere no melhor funcionamento do coração? Afora a necessidade de exercícios físicos, dieta balanceada, existe algum procedimento ou novas orientações médicas mais recentes que amenizaria ou ajudaria esse nosso órgão vital? Pois é. Na verdade, o coração ele trabalha em cima de massa corporal. Então, o que acontece? Os pacientes começam a ganhar peso muito rápido e aí começam a ficar cansados. Por que a gente fica cansado? Porque o coração não está adaptado àquela massa corporal maior e, de repente, o cara ganha 10 quilos em um ano. Então, o obeso, ele bufa.
está sempre cansado, porque realmente o coração tem dificuldade. E não faz atividade física nenhuma, portanto, o coração também não está treinado. Então, ele tem que levar uma massa maior, 100, 110, 120 quilos, e não está treinado para isso. Então, o coração sofre muito. Não existe uma orientação específica. Obesidade grau 1 e grau 2, a princípio, é educação alimentar, é dieta balanceada e atividade física. Obesidade grau 3 e 4 é uma coisa que tem que ser avaliada por especialista para ver se tem indicação desses novos procedimentos hoje, onde a cirurgia bariátrica talvez seja o final dos procedimentos. Existem vários procedimentos, até o Dr. Paulo César pode falar melhor para a gente, coisas que são intermediárias e a cirurgia bariátrica mesmo como final, né? Existem os balões, aquelas coisas que as pessoas usam para tentar emagrecer um pouco mais. Mas obesidades maiores, né? Infelizmente, a gente precisa realmente fechar a boca e fazer atividade física, é o que está faltando realmente, né? Eu acho que é por aí. Muito bem, está aí Luiz Drummond, a doutora Ana Lia, te dando aí umas dicas. E nós vamos fazer um breve intervalo, já nós estamos de volta com esse bate-papo e respondendo mais algumas perguntas. A doutora Ana Lia também vai dizer para a gente, em termos de sal, né, se tem alguma novidade do sal, se o sal tem alguma novidade, né, que ela possa também estar dizendo aí para vocês, para mim também, que eu estou querendo saber, e para os nossos telespectadores. Então, já nós estamos de volta, dá tempo de você ir lá na cozinha, ver se a carne assada não está queimando, diminuir o fogo do arroz um pouquinho, vai lá ver como é que estão, que já nós estamos de volta com o programa Fala Doutor. Vamos aos nossos reclames. Antes de construir ou reformar, passe no Andaimes Cabo Frio. Aqui nós temos a melhor solução em locação de máquinas, escoramentos metálicos, caçambas, andaimes, escadas, betoneiras e equipamentos para a sua obra. Andaimes Cabo Frio, ajudando a construir sonhos. Rua José Paz de Abreu, 1390, bairro São Francisco, Cabo Frio. Telefones 2644-6222, 2648-9859. Cabo Frio é a solução. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yespetix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando. Muito bem, estamos de volta. Você que está na cozinha, que escutou a musiquinha, falou, mas já voltou e está correndo para a sala, cuidado, senta aí, cuidado para não tropeçar. Estamos de volta, foi rápido, porque o programa hoje, nós temos que terminar às 8h07, que tem um jogo da DDP no ginásio poliesportivo contra Carlos Barbosa, eu acho que é uma cidade de Carlos Barbosa. Não é isso, doutora Ana Lia? É bom, falaram pra gente aqui na Serra Gaúcha. Carlos Barbosa, hã? É lá na Serra Gaúcha. É do sul, na Serra Gaúcha, né? Carlos Barbosa. Então, por isso que nós estamos correndo um pouquinho. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o sal, sobre o colesterol, triglicerídeos, né? O controle da pressão arterial, né? O problema do infarto. Doutora Ana Lia, que está aqui, especialista e que tem algumas dicas legais aí para estar passando para a gente. Doutora Ana Lia, alguma novidade em termos do sal, de cozinha, alguma coisa? A gente tem no mercado uns preparados de sal, tipo sal light ou sal enriquecido em potássio. O sal light não foi tão impactante porque, na verdade, ele é um sal, entre aspas, mais insosso, mas que as pessoas acabam botando mais quantidade, né? Porque você bota, não faz muito sal, aí bota mais um pouco, e aí perde um pouco do... Quer dizer, deveria realmente... A gente precisa aprender a comer com um pouquinho
menos de sal, quer dizer, tem que ser uma comida mais insossa. E as pessoas até me perguntam assim, comida japonesa é interessante. Eu falei, ótimo, desde que não bote shoyu, por exemplo, porque o shoyu é altamente rico em sódio. Então tem que ter pessoas muito que cuidado. mergulham aquele peixinho Não, mergulha cru, tudo, né? Fica preto, né? Então Aí tem que comer o sabor puro. O bichinho muda até de cor, né? É isso. Então aí perdeu a graça, não tem mais graça. Cheio de sal na shoyu, né? Parece que o sal enriquecido com potássio é interessante. Tem mais potássio em relação ao sódio, mas aí tem que ter muito cuidado, porque tem que medir os níveis de potássio, se não tiver insuficiência renal, então tem que ser um paciente realmente acompanhado, tá? Então não tem muita novidade, realmente é uma comida mais insossa. Cuidado quando for comer na rua, toda comida de rua e fast food, ela é mais gostosa porque ela é mais salgada. Então, as comidinhas que a gente faz em casa com um pouquinho menos de sal, ela é uma comida mais saudável. E, como eu falei, evitar embutidos, enlatados, defumados, tudo isso tem muito sódio. Se a gente puder evitar aí salgadinho, ketchup, hambúrguer, pizza, né? Isso é uma coisa que a gente vai comer de vez em quando, né? Com as crianças de vez em quando, mas não dá para comer todo dia, toda hora, né? Não dá. A pressão alta é hereditária? A pressão alta, 95% das vezes é hereditária. As pessoas falam muito isso. Eu falei, não é hipertenso quem quer, é hipertenso quem pode e quem herda. Ela é hereditária, em 95% das vezes. Ela é da idade, então a gente tem uma incidência maior depois de 50 anos. Mas ela também é uma doença multifatorial, portanto, quando eu associo obesidade, sedentarismo, cigarro, bebida alcoólica, estresse, eu faço com que ela apareça mais cedo. Então, eu já tenho a tendência genética e eu associo outros fatores. Então, eu tenho isso aos 40, como a gente tem um monte de paciente no consultório, com 38, com 32, com 28, já hipertensos. Aí você vai perguntar, são obesos, estressados, sedentários. Então, eles têm os outros fatores de risco que faz com que ele fique hipertenso mais cedo. Muito bem. Doutora Analia, a pessoa que às vezes, né, o homem ou a mulher sofre um infarto, né? E ele não tinha histórico, né, de pressão alta, ou pelo menos não sabia, talvez, né? E infarta e morre. Sim. Né? Os infartos fulminantes, por exemplo. A maior causa é o estresse dessas pessoas que não eram hipertensas? Na verdade, assim, a hipertensão, as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão nisso, também é interessante. A hipertensão é um fator de risco para a doença coronária. Então, o que é o infarto? É uma obstrução total de uma das artérias coronárias do nosso coração, o que leva, então, a uma interrupção do fluxo de sangue para aquela região infarta, aquela região do coração morre. E dependendo da área de infarto ou do tamanho do infarto, isso pode evoluir para a morte súbita. Mas eu posso ou não ser hipertenso. A hipertensão é um fator. Então, parece que em 45% das vezes eu sou hipertenso, 55% das vezes eu não sou hipertenso. E existem esses chamados pacientes que a gente não encontra os fatores de risco para a doença aterosclerótica. E a gente vai procurar o colesterol, não encontra, vai procurar um diabetes, não encontra, procura um cigarro, não encontra. Meu Deus, por que esse rapaz evoluiu com morte súbita aos 41 anos? Então, por exemplo, tem um quadro típico do Bussunda, por exemplo, o Bussunda morreu aos 41 anos de infarto, morte súbita. E eu vi até a entrevista do cardiologista dele, logo depois, dizendo que o Bussunda tinha feito todos os exames e não tinha dado nada. Quer dizer, o Bussunda tinha um colesterol alto aqui, uma hipertensãozinha ali, era obeso, e acabou, mas não sentia absolutamente nada, e os exames cardiológicos estavam normais. Está até no vídeo, doutora. Isso, exatamente. Ali mostra uma artéria normal e aqui uma artéria parcialmente obstruída por uma placa de colesterol, né? Então, lógico, o que a gente sabe? Isso é aterosclerose obstrutiva, isso obstrui a artéria. Que quanto mais fator de risco eu tenho, mais eu tenho a formação dessas placas. Mas existem essas pessoas que não se sabe bem, e aí talvez seja em torno de 20%, que a gente não encontra os fatores de risco tradicionais, mas esses pacientes têm essas formações. E aí, na verdade, a placa não precisa ser totalmente obstrutiva. E a gente sabe que em torno de 40% dos infartos, as placas são pequenas, ou seja, não totalmente obstrutiva, em torno de 30% a 40% placas pequenas, mas que sofrem um processo de ruptura de placa, a placa se rompe. Uma vez que essa placa se rompa, não sei se dá para mostrar, não, aqui já mostra o infarto, é a área infartada, mas a ruptura aquela área de placa, escura ali é a área infartada. Isso, é a área que morreu, tá vendo? Aquela artéria, tá vendo uma artéria bem no meio? Pouco sangue ali, né? Isso, assim? ela tem um escurozinho no meio, onde obstruiu totalmente, e aquela região que é irrigada pela artéria está em escuro porque ela não recebe mais fluxo. E aquela região, então, morre, a região infartada. Mas existem, então, placas que não são totalmente obstrutivas, mas que elas sofrem um processo de ruptura. E essa ruptura pode ser por um pico hipertensivo,
por um diabetes não controlado, por um estresse talvez maior, naquele momento a placa se rompe. Quando a placa se rompe, mesmo uma placa pequena, ela expõe para o sangue o que a gente chama de material intraplaca, e que é um material altamente trombogênico. Vamos supor, se a gente se corta e o sangue entra em contato com o ar, o que acontece? Mecanismo de defesa, eu coagulo o sangue, senão eu morro sangrando. Então, a coagulação é um mecanismo de defesa do meu organismo. Quando uma placa se rompe dentro da artéria e eu exponho o material dentro da placa, imediatamente coagula, porque é um mecanismo de lesão. O organismo entende que é uma lesão. Quando se forma o coágulo, esse coágulo obstrui a artéria 100%. Então, esses pacientes que nunca sentiram nada, que nunca tiveram uma dor no peito, e é isso que eu converso com os pacientes de 40 anos que vão ao consultório, não tem que ter dor no peito para infartar, porque 45% dos infartos não tem dor no peito antes. Eles 45%. 45%. Vamos lá, vamos dar uma destacada nisso aí, porque é 40% a 45%, isso é uma coisa fato importante aí. Vamos lá, dona Ana, repete aí para os nossos telespectadores. Isso. Esses pacientes, na verdade, em 40% a 45% das vezes, que têm um infarto e que nunca sentiram nada, eles têm placas pequenas, não obstrutivas, e que sofrem um processo de ruptura de placa. A gente sabe que a placa se rompe dentro da artéria. Ou por um pico hipertensivo, ou por um estresse maior, ou porque o diabetes não está controlado, por uma obesidade onde o organismo está inflamado. Essa placa, então, ela se rompe, esse material é exposto para o sangue, e o sangue, então, faz um coágulo em cima, como se fosse um processo de cicatrização mesmo. E esse coágulo, então, termina por obstruir a minha artéria. Então, aquela artéria com uma plaquinha pequena de colesterol de 30%, que é uma placa que não leva a manifestação clínica nenhuma, não sei se dá... Não, esses são os sintomas do infarto, né? São os sintomas. Mas, assim, a gente não teria manifestação clínica, esse paciente, ele pode ter, se mediante uma ruptura, um infarto Ele agudo. diz os sintomas sem ser a dor no peito, né? São ali náusea. Isso é muito importante, tá, gente? Suor. Existe um infarto típico, onde eu tenho um desconforto no peito, né? Mas esses sintomas associados, náusea, vômito, tontura, diarreia, palidez, sudorese profusa, ele bota sintomas de indigestão, pode estar associado ou não. Braço esquerdo, isso é uma coisa que as pessoas me procuram muito. Eu estou com uma dor no meu braço, então eu vou infartar. Falei, não, amor, presta atenção, a dor é no peito. Aliás, gente, coração dói. As pessoas falam, coração dói? Dói. Eu sou professora também, eu dou aula, que falo para meus alunos, coração dói, mas dói de uma forma diferente da dor de coluna, dói de uma forma diferente, é uma dor angustiante, é um aperto, é uma angústia. As pessoas que estão infartando, elas têm faces de dor e elas têm faces de morte, elas acham que vão morrer, porque é uma angústia muito grande. Então, é uma dor diferente da dor de coluna, você sabe quando é dor de coluna e quando é dor de infarto. Então, não é incomum também a gente chegar na emergência, o paciente chega gritando, e às vezes com uma dor, porque brigou com o marido, porque brigou com a esposa, mas a carinha está ótima, está rindo, não está infartando. O infartado, ele sabe que ele está com alguma coisa muito grave, porque a angústia é muito grande. Ele tem realmente faces de dor. Tá? Então, dói de uma forma diferente, mas dói. Então, infarto E dói. você consegue diferenciar, né, perfeitamente, né, quando uma pessoa, né, realmente está com faces de dor, de angústia. Isso. E quando a pessoa está dizendo, eu vou infartar, eu estou nervoso. É bem diferente. É bem diferente, é bem diferente. Né? O infartado, se ele pudesse, ele não escutava nenhum passarinho cantar, né? Ele queria que o silêncio total, porque ele fica ali, né? No seu sofrimento, na sua dor, né? E ele começa a suar, geralmente tem uma face pálida, um suor frio, ele sabe que tem alguma coisa grave, não sabe definir bem, mas tem alguma coisa muito grave. Então, assim, a gente também, depois com um pouquinho mais de experiência, a gente começa a ver isso, a gente consegue perceber bem, né? Se o paciente está grave ou não. Muito bem, programa Fala Doutor, ao vivo aqui hoje, recebendo a doutora Ana Lia, médica cardiologista. Estamos ao vivo na Litoral News, canal 11, com retransmissão pela Jovem TV, canal 8 e Lagos TV, canal 7. E você, já ligou para participar do sorteio no final do programa? Olha aqui, ó, um medidor de pressão, um aparelhinho de pressão digital, olha aí. Bem bonitinho. Eu falei, escolhe esse mais bonitinho, que eu estou voltando hoje a fazer o programa, então ele escolhe esse bem bonito aí, está aqui o aparelhinho. Mas você precisa ligar no 2643-6307, 7811-6524, Nextel 12*77362, ou passa o e-mail faladoutorcf@gmail.com, ou então o facebook.com/programa Fala Doutor, que ao final do programa a doutora Ana Lia vai ver
quem será o sorteado de hoje que vai levar esse lindo aparelhinho de medir a pressão digital. E vamos aqui mais umas perguntas dos nossos telespectadores. Ó, isso aqui não é fio, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas será que aquilo é o fio que está no pescoço do Paulo César? Não, não, aqui é meu terço que está aqui, penduradinho aqui, viu, gente? Não é o fio que a Bedi colocou, não. Isso aqui é o meu terçozinho que está aqui comigo. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Dinamérica Milani, por e-mail, né? Boa noite, seja bem-vindo, doutor Paulo César. Abraço, Dinamérica. Obrigado, bacana. Vamos aqui. Aqui, Marlise Moreira. Ah, nossa amiga Marlise Moreira, por e-mail. Estou ligadinha, beijo. A Marlise é lá da Vila do Sol, viu, Ana Lívia? Que legal. Lá da Vila do Sol. Ela assiste lá ela vê o programa pela internet. Qual é o endereço da internet? É www.litoral, né? Não, Litoral News não. Redelitoral.tv, redelitoral.tv.br, isso mesmo. Aqui, Leia Porto, Jardim Excelsior, felicitando pela volta do doutor Paulo César e manda beijo para a doutora Ana Lia. E faz uma pergunta também. Então vamos lá. Fazendo uso de cortisona para fibromialgia, aumenta a pressão arterial e os batimentos cardíacos? Uhum, com certeza. A cortisona, o cardiologista tem um pouco de cuidado, né? E é importante te dizer que as pessoas às vezes me ligam e falam assim, doutora, o ortopedista me passou cortisona. Eu não vou tomar não, doutora, porque isso faz mal. E aí a gente fala, não é bem assim, porque existem indicações para cortisona. Logicamente, o colega quando passa, ele passa com todo o critério, porque houve indicação, passa numa dose X, e esse colega, então, vai te acompanhar. Mas o paciente, que é cardiopata, a gente orienta que realmente faça um controle rigoroso da pressão arterial. A cortisona, por si só, tem um grande efeito colateral, que é a retenção de sódio e água. Então, a gente vai começar a inchar, né, fazer edema com a cortisona, depois de alguns dias de uso, que vai, então, elevar a pressão arterial. Da mesma forma, a cortisona em si, ela não aumenta os batimentos, mas ela faz o que a gente chama de ação permissiva à adrenalina, ou seja, ela aumenta a sensibilidade do nosso organismo à adrenalina, que é um hormônio que nós temos, e que é um hormônio taquicardizante. O coração começa a toque, 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 a aumentar a frequência e, logicamente, isso também ajuda a aumentar um pouco a pressão arterial. Então, se o tratamento é um tratamento contínuo, e você não pode abrir mão, porque você tem uma doença mais complicada e precisa fazer uso, a gente pede que o paciente tenha uma atenção constante à pressão arterial e que, logicamente, o colega que está acompanhando, né, o reumatologista, o ortopedista, possa reduzir essa dose tanto quanto possa. A gente sabe que às vezes não tem como para controle de determinadas doenças mais graves. Eu não sei se fibromialgia tem indicação, eu tenho um pouco de dúvida disso, mas doenças tipo lúpus, artrite reumatoide, doenças mais graves, tem indicação de usar cortisona a longo prazo. E aí a gente vai lidando com essas situações da melhor maneira, porque também não podemos tirar o tratamento do paciente que tem dor. Porque tem influência grande, né? O corticóide sobre a pressão. Sim, né? é uma droga. Não, tem influência, mas é que as pessoas às vezes me ligam porque não querem usar. E o paciente faz uma crise de coluna e precisa usar. Então a gente usa com todo o critério, vamos usar num tempo pequeno e fica atento à pressão, qualquer coisa me liga que eu oriento o tratamento, mas às vezes tem que usar, né? A gente sabe disso. Muito bem, e aproveitando, doutora Ana Lia, a pergunta da Leia, né, que perguntou sobre a influência da cortisona, do corticoides em geral, sobre a questão da pressão arterial, né, da alteração da pressão e dos batimentos cardíacos. Nós vamos aproveitar também, já que nós estamos aí no mês do Outubro Rosa, onde todo o país, né, está ligado nesse assunto, em Brasília, em todos os estados, né, e as pessoas têm realmente se dedicado muito a essa causa. Prevenção, é o mês de prevenção, né, do câncer de mama. Então, existe orientação em todo sentido, todas as instituições orientam as pessoas, orientam a população, e o Fala Doutor não é diferente, está sempre ligado nesse assunto também. Todo mês de outubro o Fala Doutor faz questão de estar sempre junto com a sociedade, né, se empenhando por uma causa tão importante que é a questão de nós estarmos prevenindo o câncer de mama. E tem pacientes que têm câncer e que tomam medicamentos e que têm pressão alta, ou que têm outros problemas cardíacos e precisam tomar também os remédios, né, para
que já foram operados ou que vão usar quimioterápicos ou outros medicamentos assim. Então, nós vamos aproveitar aqui, já que nós estamos com a nossa cardiologista aqui, né, nota 1000, né, que é a doutora Ana Lia. Então, nós vamos, doutora Ana Lia, os pacientes que fazem tratamento oncológico e que têm algum problema cardíaco, qual é a sua orientação que a senhora pode estar passando para eles? Isso é importante, eu acho que também aqui botei metadezinha rosa aqui, Isso. Outubro rosa, é realmente importante. Eu já tenho 41, já estou fazendo o exame anualmente, tem que fazer depois dos 40, né? E quando tem história familiar, até um pouquinho mais cedo, se eu tenho mãe ou tia que tem câncer de mama, a gente tem que fazer talvez um pouco mais cedo. E não deixar de prevenir, né? A gente está vendo hoje, com certeza, né, uma incidência maior de câncer. Eu não sei exatamente por quê, mas a gente nota realmente que de uns anos para cá a coisa tomou uma proporção maior. Então, a gente tem que realmente prevenir, e câncer de mama ainda é o que mais mata na mulher. Existe hoje, eu estava conversando com as meninas, as super meninas, né? Super poderosas, as meninas são ótimas, que existe realmente dentro da cardiologia uma especialidade chamada cardio-oncologia, que são os cardiologistas hoje que trabalham com complicações das quimioterapias e radioterapias. Então, realmente, o coração sofre com alguns grupos de quimioterápicos, ou pode sofrer, não necessariamente vai sofrer, e com a radioterapia também. Lembrando que a rádio você faz direcionada para o órgão, certo? Coração está aqui, mama está aqui. Portanto, a radioterapia também pode agredir o coração diretamente. Pode fazer inflamação de pericárdio, pericardite e tal, por uma alteração indireta, né, da radioterapia que é aplicada nessa região. Mas, principalmente, o que a gente tem complicação são os quimioterápicos. São duas classes, né? São nomes meio complicados, mas são basicamente duas classes. E que se usa muito para câncer de mama e que podem fazer lesão secundária no coração, principalmente disfunção. O coração fica fraco. O paciente pode evoluir com insuficiência cardíaca, com arritmia. Então, hoje, você, quando for fazer o tratamento seu de quimioterapia, conversa com o seu oncologista e ele vai te orientar se você precisa ser acompanhado depois ou não por um cardiologista. Não são todas que vão fazer, mas um percentual, talvez de 10% a 15%, pode fazer complicação pela quimioterapia e vai ter que ser acompanhada por cardiologista depois. Fazer um ecocardiograma, talvez antes de iniciar a quimioterapia, 2 meses depois, 6 meses depois. Isso não existe ainda uma diretriz, mas a gente sabe que tem que acompanhar, pelo menos com o ecocardiograma, que é o grande exame que vê o tamanho do coração, a força do coração, e de tempos em tempos, para ver se houve lesão ou não nesse coração. Bacana. Doutora Ana Lia, médica cardiologista, dando aí as suas dicas, suas orientações, citando, inclusive, a especialidade que já existe do cardiologista oncológico, né? Que se dedica mais ao acompanhamento de pacientes que são submetidos a tratamento oncológico, seja, né, de qual especialidade que seja o câncer, mas que tem um cardiologista oncológico. Vamos fazer aqui mais, vamos voltar para nossas perguntinhas, porque as pessoas ficam tão tristes, né? Ficam tão que ligam, passam, aí não dá tempo de responder, né? O telespectador fica triste. Então vamos aqui mais umas. Seu Rogério Benedetti e Eusa Benedetti, do centro. Aí, seu Benedetti. Seja bem-vindo, doutor Paulo César. Fala, doutor. Adoramos o programa, parabéns. Obrigado, seu Benedetti. Bacana. Silvia Moura, centro. Se a própria pessoa hipertensa, se pode aferir a pressão. Com esse aparelhinho pode, né? Com esse aparelhinho pode. Né? Com esse aparelhinho digital pode. Com o aparelho manual, a gente evita, né? Assim, porque é ruim você verificar, você auscultar e tal. Então, assim, a gente pede que uma segunda pessoa aprenda a verificar e faça o controle. Com o aparelho digital, esses aparelhos digitais mais modernos, a gente pode realmente, né, colocando numa posição direitinha, a gente pode realmente fazer. Eles são semi-automáticos ou automáticos, então você pode verificar a sua pressão. Agora, até o aparelhinho de pulso é uma coisa que a Sociedade de Cardiologia pede, que a gente tenha um pouco de cuidado. E quando você for usar o aparelhinho de pulso, você leia as orientações, porque existe uma posição ideal para se colocar o braço, para se colocar a mão. Você quer mostrar ele? Porque depende muito de cada aparelhinho. Mas, geralmente, a gente tem que colocar o aparelho na altura do átrio esquerdo. Ou seja, eu tenho que colocar uma posição que fique na altura do meu coração, do meu átrio esquerdo. A mão não pode estar tensa, essa musculatura aqui de baixo, ela não pode, então eu tenho que soltar a mão para que ele se ajuste diretamente no meu braço, tá?
Eu acho que o mais Porque se a pessoa importante... botar um travesseiro aí embaixo do braço, já Sim, resolve, talvez não é sim. isso? Talvez sim. Ou então numa mesa um pouco mais alta, pode até ser assim. Pra Mas ficar na desde mesma que linha tenha, do coração, exatamente, é isso? essa altura Isso. do, né, no centro do Isso. tórax e a altura do átrio esquerdo, mais ou menos, tá? Porque se você colocar abaixo ou se você colocar acima, você vai ter alteração de medidas. Então, isso aqui, na verdade, às vezes é um pouco do pesadelo do cardiologista, porque cada posição que a pessoa bota dá um valor diferente. Então, eu peço para o paciente, quando compra um aparelhinho desse, lê o manual direitinho para não fazer errado. E na dúvida, se tiver dúvida, deu um valor muito estranho, procurar tirar a dúvida de um aparelho manual, que talvez seja o padrão ouro, que é o padrão ouro, tá? Então, hoje em dia, sim, a gente pode usar, pode. A sociedade orienta que se a gente for comprar hoje um digital, que a gente possa comprar o digital até de braço, existe o digital braquial, que erra menos, mas a gente pode usar esse, desde que a gente saiba exatamente como usar, porque senão vira um pesadelo pra gente mesmo, porque, doutor, eu vi aqui deu 13, vi aqui deu 14, vi aqui deu 15. Aí eu faço uma média, aí isso fica uma loucura pro cardiologista, então tá bom. Mas o aparelhinho novo, com a pilha legal, tem que ver se a pilha tá, porque isso também faz diferença no aparelho, ele geralmente funciona muito bem e até ajuda a gente no tratamento, tá? Bacana, bacana. Tá vendo? A médica cardiologista, além de ensinar aqui a gente, ainda ensina você, telespectador, a forma usar. correta de utilizar um aparelho digital, né? Isso é bacana e só a Analia mesmo, a gente não espera nada diferente da Analia, né? Gisélia Garcia, do Centro. Sou hipertensa, hoje amanheci tonta e com enjoo. Aferi a minha pressão, estava 15/10. Os meus olhos durante o dia ficaram vermelhos. Depois tomei meu remédio de pressão. Durante todo o dia fiquei sem disposição. O que pode ter ocorrido durante o sono? Porque ela amanheceu assim, né? Uhum. Então, o que pode ter ocorrido durante o sono dela? Bom, geralmente, Gisela, na verdade, pode não ter ocorrido nada. A gente tem uma média de pressão arterial durante a manhã um pouquinho mais alta, tá? Tanto que as pessoas, existem esse comentário de que os eventos cardíacos são maiores pela manhã. Existe uma ascensão matinal da pressão arterial de manhã, o que faz que ela seja levemente mais elevada. Agora, você pode ter, por exemplo, exagerado no final de semana. Então, o sal que você comeu no final de semana, não necessariamente elevou a pressão no sábado, mas ele faz com que você retenha um pouco mais de líquido e segunda-feira de manhã você esteja hipertenso, né? Mesmo tomando a medicação. Então, a gente pode ter exagerado no final de semana, isso está se manifestando na segunda-feira. Ou, como existe realmente essa média de pressão um pouco mais elevada de manhã, mas você pode ter tido um sono normal à noite. Logicamente, se o sono foi intranquilo ou você não conseguiu relaxar, logicamente, aí a pressão vai estar realmente mais alta. Então, os pacientes que têm, isso é até uma coisa interessante da gente falar, distúrbios de sono, apneia do sono, que hoje em dia está muito em voga, eles têm uma média de pressão mais aumentada no sono e no início da manhã também, né? Porque eles têm um nível de estresse um pouco maior. Muito bem, Thaís, Célia. Aqui o recado no Face, Aline Daniel. Oi, estou ligadinha no Fala Doutor e muito feliz com a escolha dessa cardiologista maravilhosa que é a doutora Analia. Obrigada. Gostaria de mandar um beijo muito especial para a Analia e dizer que fui aluna dela na Veiga de Almeida no curso de fisioterapia. Tá aí, Legal, ó. que Aline bom. Daniel. Pois viu? é. É uma saudade que eu tenho. Eu fiquei 7 anos lá, dei aula de cardiologia e era muito feliz. Assim, eu gosto de dar aula, eu ficava muito feliz. Bacana. Não deu para continuar. Carla Drummond, parabéns do Paulo César por sua volta ao programa e por toda a sua trajetória, que traz orgulho a todo cidadão cabofriense. Um grande abraço para você e para as meninas. Obrigado. Super meninas aí, um abraço também da Carla para vocês. Obrigado, Carla. Vamos lá? Tá. Jorge Dupan, Parque Burle. Dá boas-vindas ao doutor Paulo César, estamos juntos. Um abraço para a doutora Analia. Jorge Dupan. Sim, sim. É muito querido. Mais uma aqui do Ledinalvo e vamos para o intervalo, é isso? Vamos para o intervalo antes? Então tá bom, então vamos para o intervalo antes. Ó, é rapidinho mesmo, vocês já viram agora que foi rapidinho, não é isso? Que a gente está hoje corrido, porque tem um jogo daqui a pouco da DDP com o Carlos Barbosa, lá do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, aqui no ginásio poliesportivo Alfredo Barreto. Então, nós estamos acelerando um pouquinho e eu vou encurtar. Vamos aos nossos reclames.
Venha para a Drogaria do Povo e aproveite a grande promoção de medicamentos com até 70% de desconto. Aqui na Drogaria do Povo, você encontra o melhor atendimento, parcelamento em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito e entrega em domicílio grátis. Confira a nossa promoção de produtos de higiene e beleza. A Drogaria do Povo, ao lado do Bradesco, está de portas abertas 24 horas por dia para garantir a sua tranquilidade. Drogaria do Povo, tem sempre uma pertinho de você. Diz que entrega da Drogaria do Povo, 2643-0507. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yes Petix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando. Muito bem, foi VaptVupt, já estamos de volta com o programa Fala Doutor, que hoje recebe a médica especialista em cardiologia, a doutora Ana Lia. Estamos ao vivo, hein? Aqui na Litoral News, canal 11, Jovem TV, canal 8 e Lagos TV, canal 7. E vamos aqui às nossas perguntinhas, né? Que são 10 para as 8. 10 para as 8, temos ainda aí 15 minutos. Vamos lá. E não fique preocupado não, que a doutora Ana Lia já prometeu para a gente que vai arrumar mais uma datazinha antes do final do ano, antes do Natal. Ela vem aqui para dar orientações da ceia de Natal para vocês. Isso vai ser Vamos bom, lá. vai ser bom. Ledivaldo Gonçalves e Maria Augusta. Parabenizar o doutor Paulo César pelo retorno e manda um beijo para a doutora Ana Lia, cardiologista de coração. Bacana. Obrigado. Lúcia Gonçalves de Souza, do Parque Burle. Parabenizo o doutor Paulo pela volta ao programa. Sempre acompanha, acha excelente. Obrigado. A Adinólia Maria Melo, do Jardim Flamboyant. Tenho lúpus, doutora. Faço uso de corticoide há mais de 20 anos. O meu exame de ecocardiograma do ano passado para esse ano deu uma alteração na válvula aórtica. Quer saber o motivo dessa alteração, se tem ligação com o corticoide. Minha pressão é controlada. Assim, até onde eu sei, não tem associação com corticoide, não leva doença de aorta até onde eu sei. Se ela está hipertensa, ela falou, não é controlada ou é hipertensa, não sabe dizer, né? Porque a hipertensão crônica, ela pode levar a uma alteraçãozinha da válvula, tá certo? Não o corticoide em si. Agora, algumas doenças de fundo reumático, elas se associam com doenças do tecido conjuntivo, que a gente chama. E tecido conjuntivo é o que forma a parede da aorta. Então, eventualmente, algumas doenças, a própria doença reumática, ela pode levar a doença de aorta. Tá? E o lúpus, como é uma doença reumática muito, talvez seja a mais complexa que existe, ela pode ter conjugações de outras doenças, você pode fazer lesão na parede da aorta pela doença reumática, não pela cortisona, não pelo corticoide, que eu saiba. Muito bem. Adinólia, não é isso? É Adinólia Maria Melo. Está aí a orientação da doutora Ana Lia. Indaiá do Nascimento, São Cristóvão. Ao aferir a pressão, às vezes dá no aparelho 9/6. Oh, meu Deus, que beleza, hein? Isso é normal? Toma remédio para pressão alta. Quando está 9/6, não toma. Totalmente errado. Na verdade, assim, os pacientes têm mania de fazer isso, né? Então, verifica a pressão, ela dá baixa, então não toma o remédio. Aí, no dia seguinte, está alta, toma o remédio. Bom, tem que ajeitar o remédio. Então, se o remédio está excessivo, retorna ao cardiologista, porque realmente 90/60 não é o ideal. A nossa meta de controle de pressão, se eu falo que a pressão está bem controlada, eu tenho 130/80, 120/80, 120/70. Agora, começa a baixar muito mais do que isso, eu estou tendo um tratamento excessivo para aquela pressão arterial. Não há necessidade, dá para a gente afrouxar, retirar um pouco de medicação e o paciente vai se sentir melhor. Agora, esse sistema do crioulo doido, toma um dia, não toma, é melhor não tomar. Liga para o cardiologista, volta lá nele, doutor, a minha média de pressão está 90/60, está 9/6, ou seja, está baixa. É porque o doutor tem que reduzir remédio.
talvez tenha pegado um pouco mais pesado, né? Então tem que voltar. Isso é muito importante, a gente às vezes recebe alguns pacientes, Paulo, isso é interessante de dizer, que vai nos procurar porque fala assim, ó, eu tive no doutor tal, o doutor tal passou o remédio tal, não funcionou ou funcionou excessivamente e eu vim para a senhora me ajudar. Falei, gente, ajudem os seus médicos, voltem neles, deem o retorno. Porque hipertensão é uma doença crônica, a gente vai tratar a vida toda. Então não é receita de bolo, o que eu faço para você eu não faço para ele. Então, a gente, quando começa um tratamento, a gente inicia uma certa dose, e por isso a gente pede que o paciente faça verificações de pressão em casa, a gente, às vezes, acerta. Batata, aquele médico é ótimo, e às vezes a gente não acerta. Então, é importante que retorne e fale, doutor, ó, funcionou ou funcionou em excesso, e aí eu vou ter que ajeitar, né? Então, tá errado esse samba do crioulo de não tomar, tem que tomar todo dia, mas a dose correta. Certo? Muito bem, tá aí, Indaiá, né, do São Cristóvão. Aqui... Beijo para Ana Lia. Beijo especial para minha cunhada e médica, doutora Ana Lia, uma médica excepcional, tanto pela competência, mas como ser humano. Que bom. É a Paulinha Santa Rosa. A Paulinha tem todas. Né, filha de Zé que não dança. Beijo. Paulinha, um beijo para você também. Um beijo meu e da Ana Lia, tá? Valeu e obrigado pelo seu e-mail. Bacana. Miriam, dá as boas-vindas, sucesso nesse retorno, beijo para as meninas. Gabriel, meu neto, também manda beijo para o doutor. Obrigado, Miriam, obrigado, Gabriel, bacana. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o colesterol, né, doutor? Para dar umas orientações aí. Colesterol, triglicerídeos. A gente... Hoje em dia basicamente o cardiologista trabalha com um grande vilão do colesterol, que é o chamado colesterol LDL, né? Quando a gente verifica colesterol no sangue, a gente dosa o total, e esse total, na verdade, é a soma do HDL, que é o famoso bom colesterol, do LDL, que é o mau colesterol, que é o vilão, e de outros dois tipos, talvez menos importantes, que a gente nem dosa. E o cardiologista basicamente foca no LDL, que é o tal colesterol que enche as placas, né, que faz as placas de colesterol aumentarem, as chamadas placas de gordura das artérias, que as meninas já até mostraram, e que a gente então tem que focar no tratamento desse colesterol. Existem vários níveis, as pessoas às vezes não entendem no exame de sangue que existem vários níveis de colesterol que são aceitáveis ou não. E aí eu volto a falar, como eu falei no início, depende do risco do paciente. Então, quando a gente foca no LDL, no tratamento, vai depender do meu paciente. Por exemplo, Paulo, paciente diabético, que é um paciente encarado pelo cardiologista como de alto risco, você pode não ter nada, só diabetes. Então, você imagina aquele jovem de 30 anos com diabetes, não é hipertenso, não é fumante, não é obeso, não é nada. Ele já tem 4 vezes mais chance de ter eventos cardíacos do que o não diabético. Então, o diabetes por si só é alto risco para o cardiologista. Esse LDL não deve passar de 70. Então, pacientes de alto risco, ou diabéticos, ou que já tiveram eventos, ou seja, já infartaram, tem angina e tem eventos cardíacos, esse LDL não passa de 70. Então, é uma meta muito rigorosa. Nos pacientes de risco intermediário, esse LDL pode ser de 100. Então, eu posso, logicamente, ser rigorosa, mas nem tanto. Num paciente de risco leve, quer dizer, uma mulher de 20 anos que tem um colesterol levemente elevado, eu posso tolerar 130, 140 de LDL. Então, o tratamento do colesterol depende, logicamente, do valor, mas dos fatores de risco a ele associados, se vai ganhar remédio ou não. Tá? Então, a gente sempre foca o LDL, porque alguns pacientes, às vezes, têm um colesterol total não tão alto, mas um LDL muito alto, o que faz esse percentual ser ruim, então ele tem que ser tratado. Da mesma forma, tem pacientes às vezes, que tem colesterol alto, mas ele tem um HDL, que é o bom colesterol tão bom, que às vezes eu não preciso tratar o LDL. Então, isso é muito relativo. Tá? Então, a gente olha os três fatores para poder tratar. Triglicerídeo já é uma outra doença. As pessoas encaram o triglicerídeo, apesar de ser uma gordura do sangue, é uma gordura totalmente diferente do colesterol. E para a gente, secundária. Para o cardiologista, ela é secundária. Ela passa a ter valor, o triglicerídeo, quando associado ao HDL baixo. Então, geralmente, quem tem triglicerídeo alto tem um HDL, que é o bom colesterol, reduzido. Aí, sim, ele tem um valor importante, tá? Aí a gente passa a encarar... E o que é os triglicerídeos? O que são os triglicerídeos? Então, na verdade, é uma molécula... O que entra ali? Gordura, carboidrato? Explica aí para os nossos telespectadores. É uma gordura bem diferente do colesterol. É uma gordura... Né? São ácidos graxos, são gorduras, mas que elas aumentam basicamente por caloria. Então, tudo que é calórico aumenta triglicerídeo. Então, doces e carboidratos e massas aumentam triglicerídeo, apesar de não serem gorduras. E o colesterol não, o colesterol é gordura animal.
Então, o que aumenta colesterol? Leite, derivados de leite, e carne vermelha, basicamente, isso aumenta colesterol. Frutos do mar, exceto o peixe. Então, isso aumenta colesterol. Agora, o triglicerídeo não, é calórico, tudo que é caloria, então aumenta triglicerídeo. Massa, arroz, pão, macarrão, doces, aumenta triglicerídeo, apesar de ser uma gordura. Vamos mostrar uma foto aí com alguns alimentos né, ruins, é isso? E alguns alimentos bons. Vamos ver. Aí para... Né, então, assim... Vai dar tempo aí? Olha lá, Dá hein? tempo? Ah, entrou. Aí, vai, ó, vamos lá. Alimentos bons lá em cima, lá. O alface, maravilhoso, né? Não tem nada, não tem nem gosto, mas é ótimo. Nozes. Coração. Nozes, que... Azeitona, né? Isso. E azeite. O azeite, exatamente. E com certeza embaixo... O ovo, gente, o ovo foi liberado, tá? O ovo que tá no verde. Apesar do ovo ser rico em colesterol, o ovo tem muitas coisas interessantes e que ele foi liberado. Então, não é para comer todo dia. Vamos lá, gente, ou olha não é só. para comer toda Todo mundo hora. Aí ligadinho mas aí, o ovo fala foi doutor, liberado. todo mundo tá ligadinho aí. Doutora Ana Lia, olha aí, em primeira mão aqui, hein? Já tirou o ovo não é ali vilão, mas do não. X vermelho e botou pro verdinho. A gente Volta com a pode- imagem, então, doutora Ana Lia vai explicar, vai falar sobre ovinho ali. Esse é Ovinho. caipira, que a gema é bem É amarelinha. bem ó. amarelinha, esse é melhor ainda. Mas Isso o aí ovo, quiser assim, que não dança atrás lá do alecrim, ó, esse ovo aí com a gema amarelinha, dizer que não dança. leva mesmo, Poxa, leva olha aí. mesmo. Mas o ovo, ele foi liberado, a gente pode comer uma quantidade, logicamente, pequena, talvez 1, 2, e aí por semana, talvez uns 5, 4. Existe uma quantidade, eu não lembro agora, o nutricionista pode orientar melhor, mas ele foi liberado, porque ele tem realmente substâncias muito importantes no ovo e que não tem em outros alimentos. Então, ele foi liberado pelo colesterol. Agora, nozes, castanha, é interessante, eles são ricos em antioxidantes, são bem interessantes, as nozes, castanhas, etc., avelã. O azeite também, todo mundo sabe que é rico em HDL, que é o bom colesterol. E frutas, legumes e verduras são maravilhosas, isso não é para todo mundo, né? Embaixo a gente vê o que está proibido, quer dizer, o pãozinho, no caso, um pãozinho cheio de gordura, que é o croissant, né? Que é um pão diferenciado, muita gordura, né? Salaminho, olha lá. Aquilo ali é defumado, linguiça, salame, cardiologista tem horror. Aliás, rodízio de petisco, cardiologista tem horror. Rodízio de petisco ou é gordura ou é sal, né? Não tem. Mas é isso aí. Muito bem. Vamos aqui, que tem duas perguntinhas aqui. Agora é Dinamérica, né? Que já tinha passado aqui uma pergunta, mas agora ela dá. Boa noite, doutor Paulo César. Por favor, gostaria de saber, doutora Ana Lia, se o nível de cortisol alto influencia no aumento da pressão arterial. Obrigado, Dinamérica. Dinamérica, isso a gente tem que avaliar muito bem. Nível de cortisol alto é uma coisa complicada, porque o cortisol ele tem uma curva no organismo. Então, quando a gente dosa uma vez e a gente nota um nível aumentado, a gente necessariamente precisa ver se isso é verdade ou não. Então, assim, depois, se você tiver alguma dúvida, procurar um endocrinologista, que é o especialista nessa parte, porque você pode estar exatamente na curva onde ele está ascendendo o cortisol e depois ele cai. Então, é importante saber se isso é verdade ou não. Se você realmente tem um hipercortisolismo, que é uma doença, onde eu tenho cortisol aumentado, realmente eu tenho pressão alta por conta disso. Mas esse diagnóstico é um diagnóstico difícil, não é uma doença rara, não é uma doença tão fácil e tem que ter realmente o acompanhamento do endocrinologista, tá? Porque geralmente são alterações de suprarrenal e que levam realmente à hipertensão secundária. Agora, o mais comum é a gente encontrar aumento de cortisol pelo uso de cortisona, indevido, pelo uso excessivo da cortisona. E eu vou ter essa reação, mas pelo uso sintético, da cortisona sintética, né? Muito bem, doutora Ana Lia, às 20h03. Olha, faltam 4 minutos. Nós vamos direto chamar o Cid Marim já no ginásio poliesportivo. Aqui, Sônia de Júlio. Estava sentindo muita falta do programa com o doutor Paulo César. Estou ligadinha aqui, deitada na minha cama. Beijo a todos. Obrigado, legal. Sônia. A Márcia Carriço. De grande valia essa entrevista, doutora Ana Lia, que por sinal é uma excelente profissional. Também acho, obrigada, viu, Márcia? Valeu. Nós achamos. Abraços, quer participar do sorteio do aparelho de pressão arterial. Ok, vai participar agora, que nós vamos fazer o sorteio já agora, porque temos aí 4 minutos, né? Tem mais uma pergunta? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Se eu dar corda aqui na internet, opa! Aruana Laina Soares, está excelente o programa de hoje. Doutora Ana Lia é uma excelente profissional. Eu deixei para minha volta também, né? Eu trouxe a doutora Ana Lia, né? Nada, é um prazer. Tenho 34 anos, obesidade grau 1, artrose dos 2 joelhos, mas minha pressão
foi 11/8. Meus pais são hipertensos, tenho que me preocupar. Não posso fazer quase nenhum exercício. Mas ela tem pressão normal, não é? Aqui não é uma pergunta, né? Ela está comentando o caso dela, não é isso, Aruana? É, né? Agora, Jane Salles Mendes. Paulo César, realmente seu programa presta um grande serviço à comunidade. Aproveitando, um grande abraço para a Analia e para você pelo Dia do Médico, que Deus abençoe suas vocações. Obrigado, Jane. Obrigada, Jane. Obrigada. Olha aí, uma amiga querida. E muito obrigado, Jane. Bacana. Um grande abraço para você, também para toda a sua família. Vamos ao sorteio? Vamos lá. Vamos lá. Aqui o medidorzinho digital e vai com a pilha, viu? E a pessoa às vezes vem, busca, foi sorteado, chega aqui, mas cadê a pilha palito? O doutor Paulo César falou, tá aqui a pilha palito. Porque é muito ruim, né, quando você ganha um negócio que precisa de pilha, que você vai pegar e não tem a pilha, né? É igual você dar um brinquedo no Natal para criança, mas para ligar tem que botar a pilha. Na noite de Natal que você vai providenciar a pilha, é muito ruim. Então vamos lá. De que número a que número que a doutora Analia, do número 1 ao número 69. 34. Poxa, se fosse o horário normal nosso, hein? Ia dar uns 150 ligações, né? Qual é o número escolhido? 34, metade. 34. Gisélia Garcia. Viu? Que fez aquela pergunta, né? Aqui do centro, que ela falou que a pressão dela ficou... O que aconteceu durante o sono? Que a pressão dela ficou o dia inteiro com moleza. Tá aí, Gisélia, aqui do centro, ó. Foi a sorteada de hoje. De terça a sexta-feira, de 9 da manhã às 4 da tarde, aqui nos estúdios da Litoral News, na rua Jonas Garcia, né? Número 155, meninas, é isso? É 155 o número aqui? Não é isso, Abedi? 155? Isso mesmo, Jonas Garcia, 155. É a rua aqui do canal, né? O pessoal antigamente falava, a rua do canal, é essa aqui. A Jonas Garcia, logo depois aqui do Banco Itaú, na mesma calçada, tá? Então, do lado da Sancler Cosmético, pode vir pegar aqui, viu, Gisélia, o seu aparelhinho, e vamos aqui para as nossas despedidas, porque já estão aí em cima. Já o nosso programa vai ser interrompido, encerrado, né? Por hoje, para poder ir para o ginásio poliesportivo. Doutora Analia, muito obrigado. Nada, foi um muito prazer. Bacana a sua participação e a senhora faz aí os seus... Não é candidata a presidente da República, não, mas suas considerações finais. Bom, eu só tenho que agradecer, é um prazer também, é uma honra estar aqui, ainda mais no retorno do doutor Paulo César. Realmente esse é um trabalho muito bacana, né, de orientação e a gente faz com todo prazer também. Sempre que precisar a gente vai estar à disposição. É um prazer estar aqui. Gente, vamos fazer dieta, vamos fazer atividade física, vamos nos cuidar, né, para durar aí bastante tempo, né? E agora vamos para o jogo, que eu quero ver o jogo também. Paulo César vai chamar aí ao vivo, eu vou ver o jogo da DDP. Torcendo por Cabo Frio. Legal. Então, a gente vai encerrando mais um programa Fala Doutor. Muito contente de voltar a fazer o programa Fala Doutor. Estou bastante feliz aqui de estar conduzindo de novo o programa Fala Doutor, com toda a assistência das super meninas. E a gente encerra o programa de hoje desejando uma feliz semana a todos vocês, uma feliz eleição domingo, dia 26, né? Vamos votar consciente. Amém. E que dia do dentista? 25? Dia 25 de outubro, dia do dentista. E quero deixar aqui a nossa chamada, né? Vamos chamar aí o Sidney Marinho, direto do ginásio poliesportivo, transmitindo a DDP e Carlos Barbosa. Logo depois do comercial, fique ligadinho aí que você vai estar vendo o jogo direto do ginásio com o Sidney Marinho, o locutor padrão. Uma boa semana a todos vocês e até a próxima semana. Valeu!